Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Alguma dúvida quanto à aula passada? Se vocês tiverem, podem falar tanto pelo chat quanto pelo microfone, que nós vamos buscar remover as dúvidas de vocês. Bem, pessoal, vamos dar início à nossa última aula do CPO. Depois de quase 2 meses aí, nós já chegamos ao fim, à reta final. Pode passar, por favor, Gustavo. Bem, a aula de hoje, nós vamos dar um encerramento, né, ao curso, vamos dar os próximos passos que vocês podem seguir. Mostrar também alguns projetos pessoais que nós fizemos em Python para inspirar vocês, espero, e também para que vocês possam ver que tudo que vocês aprenderam no curso pode ser utilizado em projetos pessoais, seja para beneficiar vocês em determinadas áreas do próprio curso da graduação de vocês, ou projetos pessoais até mesmo. Por exemplo, vocês têm algum problema, entre aspas, ou quer automatizar algo da vida de vocês? Por exemplo, vocês têm uma agenda que não gosta da agenda do celular de vocês, então vocês podem utilizar um programinha em Python simples para gerar uma automatização naquilo, sabe? Eu queria parabenizar também a todos que chegaram até aqui, certo? Eu sei que a caminhada não foi fácil, principalmente na volta às aulas presenciais, que está acontecendo de forma demorada, mas ao mesmo tempo interessante, digamos, não sei se podemos dizer assim, mas que acabou dificultando para algumas pessoas que estão fazendo o curso. Eu também queria pedir desculpas, certo, por qualquer coisa que tenha acontecido durante o curso, caso a gente não tenha conseguido, em determinados pontos, passar o conteúdo de uma forma mais acessível. Recomendamos também, pedimos, né, que vocês possam divulgar o CPO para os amigos de vocês, pois próximo período nós vamos fazer novamente, certo, uma outra edição. Possivelmente os professores podem ser diferentes, vai ter outro líder da atividade. Então, com base nas respostas dos formulários que vocês responderam, nós vamos buscar aprimorar o curso, certo? Não recomendamos que vocês participem, porque basicamente a gente vai ver a mesma coisa que vocês viram nesse curso desse semestre, só que um pouco mais aprimorado, sabe? Corrigindo os erros que nós tivemos, que nós cometemos. Mas, no geral, eu queria agradecer a participação de todos, certo? Tu pode passar, por favor, Gustavo? Então é isso, pessoal. Esse meme aí é bem interessante. Mas vamos começar a mostrar agora. Agora, ou tu prefere depois, Samantha, deixar os projetos para o final? Projetos para deixar por último. Pode passar. Pronto. Então, passa aí, Gustavo. Pronto, como vocês viram, pessoal, no nosso curso nós aprendemos o básico de programação em Python, desde criar variáveis, a comparar valores, fazer repetição de instruções, construir funções e também trabalhar com módulos e pacotes. Com isso, a gente consegue abrir nossos olhos para transformar tarefas simples em algo mais automatizado, como, por exemplo, pegar uma lista de nomes e enumerar em ordem alfabética, ou então sortear um número, como a gente viu na aula passada de módulos e pacotes, utilizando a biblioteca Random. E a melhor forma de manter esse aprendizado em construção é poder se especializar nos seus interesses. Se você é da área da saúde, você pode desenvolver um script que possa lhe auxiliar em alguma atividade do seu cotidiano, nem que seja a menor tarefa possível. Vai ser útil em algum momento. Se você é da área de línguas, você pode desenvolver um script para encontrar erros ortográficos em um texto, e assim por diante. O pessoal da matemática nem se fala, né? Tem muitas aplicações também. E uma das melhores formas de manter esse aprendizado em constante crescimento também é você fazer projetos pessoais e salvá-los em algum lugar na internet, como o GitHub. O GitHub é uma grande comunidade de desenvolvedores, desde iniciantes até profissionais. Lá vai ter
projetos similares ao que, com o que você quer fazer, vai ter gente com dúvida no que você está tendo dúvida. Enfim, você pode colaborar com outras pessoas, pode chamar pessoas para colaborar com você e assim por diante. E como a gente vem reforçando ao longo do curso, não se prendam apenas ao nosso curso. Aqui a gente aprendeu o básico. E isso não impede que vocês possam ir além. Na internet, vocês vão encontrar um mar de informações, mas não se desesperem. Vá com calma, navegue com calma, que você vai encontrar uma ilha que tenha todas as informações que você precise coletar. E a gente vai passar algumas recomendações para vocês. A primeira que eu tenho é essa daqui, que vou mandar o link. Code Mentor, e lá tem vários projetos que vocês podem desenvolver em Python. Eu vou compartilhar a tela bem rapidinho. Pronto, tá aparecendo na tela? Está sim, Samantha. Tá aparecendo o portal que eu falei? Isso. Pronto. Como vocês podem ver, esse aqui é o Code Mentor. Ele tem projetos para diversas tecnologias. Aí, se a gente for aqui em Python, a gente vai ver ideias de projetos que vocês podem desenvolver em Python para aprimorar esses seus conhecimentos. Tem projetos mais simples, como um leitor de feed RSS via terminal. E se vocês forem clicar aqui, vocês vão ter algumas instruções de como fazer, o que é que vai ser necessário. Se você quiser se desafiar, você pode fazer isso aqui. Tem sugestões de implementação e referências. Aí aqui você pode colocar o seu código e você pode compartilhar com outras pessoas e assim por diante. Vai ter projetos mais complicados e vai ter projetos mais difíceis. Essa aqui é a minha recomendação. E outra coisa é que vocês podem pegar projetos de outras pessoas no GitHub, por exemplo. Tem um projeto que é similar com o que você quer fazer. Você pode dar um fork, que nada mais é que pegar emprestado o código de alguém e implementar. E tem outra recomendação, que é a do Gustavo. Gustavo? Então, pessoal, além das ferramentas que Samantha mostrou, também irei mostrar como vocês podem fazer o download nativamente do Python na sua máquina. Então, caso você queira fazer o download do Python, você vem aqui nesse site python.org e aí você vai em Downloads e você clica aqui, Downloads for Windows Python 3.10.4, caso obviamente o sistema operacional seja Windows. E aqui embaixo, caso não seja, né, tem aqui uma lista completa dos downloads. E aí, como o sistema operacional aqui é Windows, né, eu clico, eu salvo para fazer o download. E estando salvo, eu vou clicar aqui no executável. E aí é só seguir os passos, né? Como eu tenho na minha máquina, eu não vou dar prosseguimento à instalação. Mas basicamente é assim que você pode fazer o download nativamente. Além disso, nós temos aqui esse site chamado Geek for Geeks. E ele tem diversos tutoriais, não só de Python, né, como também de outras linguagens. E também de algumas áreas, como por exemplo Data Science, Machine Learning, estrutura de dados e assim por diante. Então, nesse site aqui tem diversos conteúdos assim, meio que artigos em relação a conceitos, né, da linguagem, só que são em inglês, então é mais caso você tenha conhecimento da língua estrangeira, né? Além disso, nós temos aqui o YouTube, né? Então no YouTube tem um canal bastante interessante que é o Free Code Camp. E nesse canal, basicamente qualquer tutorial assim de biblioteca que você pensar, provavelmente vai ter nesse canal aqui. E aí se você digitar, por exemplo, Free Code Camp Pandas, vai ter um tutorial para a biblioteca Pandas, né? Se você digitar Free Code Camp NumPy, vai ter um tutorial para a biblioteca NumPy e assim por diante. Eles têm muitos vídeos e todos esses vídeos são assim, nesse esquema de 1 hora, 2 horas, 4 horas, mostrando os fundamentos de determinada
determinada área, biblioteca, assim por diante, fazendo, de certo modo, um mini projeto, né? Ele vai ficar codando ao longo do vídeo o projeto explicando os conceitos. No entanto, caso você não tenha domínio de inglês, obviamente que nem todo mundo tem, né? O YouTube, ele é um mundo muito vasto e você pode, por exemplo, aqui digitar Python curso. E aí vai ter, por exemplo, o curso aqui de Python, ou se você quiser algo mais específico, né? Você Pandas curso. Vai ter algum curso de Pandas aqui disponível para você utilizar. Só que aí, obviamente, né, tem que ver o filtro que nem todo professor ele vai ser aqui, nem todo canal ou vídeo vai ter um conteúdo tão bom, mas você pode, obviamente, ir verificando, né? Se eu digitar Pandas tutorial, vai ter algum vídeo em relação ao Pandas, certo? Então, além disso, aqui a gente tem esse site chamado Kaggle. E nesse site chamado Kaggle, como vocês podem ver aqui, esse site basicamente disponibiliza para vocês diversas bases de dados que vocês podem utilizar caso vocês forem trabalhar com algum tipo de dado, né? Então, se você pode utilizar Python, Pandas, para Machine Learning e assim por diante. Você pode fazer o download de algum dataset que você tem algum interesse aqui. Então, alguns exemplos, né? Tweets financiais, aí tem uma base de dados em CSV. Deixa eu ver. Agora não volta mais. Então, aqui, por exemplo, preços de avocado, que eu não lembro o que é em português, mas é alguma fruta. Preços de determinada fruta. Aí tem um CSV com essas datas, né? Então, é bastante útil esse site aqui. Tá, além disso, eu vou mostrar aqui para vocês também duas ferramentas, né, dois editores de texto que vocês podem utilizar nativamente no Python, que eu tinha esquecido de mostrar antes. Então, Jupyter Notebook. Então, primeiro aqui é o Visual Studio Code, que se você quiser utilizar ele, né, ele é, na minha visão, assim, um dos melhores editores de texto que você pode usar para Python e para qualquer outra linguagem, na verdade. Você faz o download aqui no site principal deles. Então é bem fácil, você faz o download, segue os passos de instalação e se você quiser abrir, ó, diferentemente do Colab, né, que a gente tem aquele esquema de seção de células, de texto, código e assim por diante, o Visual Studio Code é só código basicamente, né? Então tem aqui todo o código de forma mais sequencial, como vocês podem ver. E aí é um estilo de programar diferente, é do que você prefere, né? Você também pode continuar utilizando o Colab, obviamente. Além disso, nós temos aqui o Jupyter Notebook, que é basicamente o Colab, só que nativo na sua máquina. Então, aqui tem o tutorial de instalação, como você pode ver, você pode seguir esses passos aqui. E você digita, deixa eu até fechar aqui, tá, fechar aqui. Você vem aqui, ó, e digita, tendo instalado, né, Jupyter Notebook. Aí ele vai abrir na página web aqui, certo? E aí você pode ir na página que está o seu código. Então, tá carregando. E aí você começa a trabalhar com o seu arquivo, né? Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas, além disso, para finalizar aqui, outra coisa que vocês podem utilizar bastante durante o que vocês estão vendo é o Stack Overflow. Stack Overflow basicamente é uma comunidade de dúvidas em que o pessoal posta e tem alguma resposta, né? E qualquer dúvida que você pensar aí, provavelmente alguém já teve e está no Stack Overflow. Se não estiver, é porque ninguém teve essa dúvida ou ninguém conseguiu responder. Então, se você digitar aqui, por exemplo, você tem uma dúvida em como formatar strings em Python. Então você clica aqui, How. É bom você digitar em inglês, porque é onde a maioria do conteúdo tá? Então, How to Format Strings Python. Então é só um exemplo.
E aí, ó, você pode ver aqui, tem alguns links. Não tem nenhum no Stack Overflow? Stack Overflow. E aí vai ter algum do Stack Overflow. Tá, se você está aqui, ó, String Formatting em Python. E aí ele quer formatar desse jeito aqui, né? Então, e aí vai ter alguém que responde essa dúvida. E aí, basicamente, como se vocês surgirem algumas dúvidas, né, vocês não precisam necessariamente. Vocês podem ser autossuficientes e não precisar da monitoria ou do grupo dos professores. Né? Vocês podem pesquisar no Google, agora que vocês não possuem mais essa regalia, né? Vocês podem pesquisar no Google e vocês vão achar alguém que teve uma dúvida semelhante assim. E nesse site está com o Overflow. E é isto, basicamente. Por exemplo, lá no Stack Overflow, se você tiver esquecido como é que formata uma string, você coloca lá, formatar a string em Python, e vai ter lá um monte de gente com a mesma dúvida que você, e vai ter possíveis soluções, vai ter diversas formas de você formatar uma string, e se for um negócio mais complexo, como, como é que eu faço isso aqui com essa biblioteca? Vai ter lá. E como o Gustavo disse, se não tiver, é porque ninguém achou essa dúvida, e você provavelmente vai ser uma das primeiras pessoas a ter essa dúvida, e sinta-se livre para deixar lá a sua dúvida, para caso um dia, se alguém tiver a mesma dúvida que você, já achar uma solução rapidamente. É isso. O pessoal da área de computação é uma grande comunidade que vive se ajudando. Cada um que encontra um erro, surta um pouco, mas depois acha a solução e pode passar essa solução para outras pessoas que eventualmente vão ter essas mesmas dúvidas. Durante o curso, vocês sofriam muitas dúvidas que é comum, às vezes teve um aluno que veio falar comigo e disse, nossa, eu não estou conseguindo, é problema demais, e assim, todo mundo que inicia nessa área dessa forma, até os mais avançados, sofrem muitos problemas, como Samantha e Gustavo mesmo disse, a gente vai no Stack Overflow, tem até uma piada que diz, como é que o Stack Overflow foi criado sem o Stack Overflow, porque são muitos problemas. Dar também algumas recomendações. Não se preocupe, pessoal, que todos esses links nós vamos colocar lá no roteiro da semana. Mas não se desesperem, sabe? Como Samantha mesmo disse, a internet é um mar de opções. Vocês vão achar coisas interessantíssimas para fazer. Obviamente, nem todas as aulas vão ser fáceis. Algumas vai dar muito dor de cabeça, outras poucas, mas com a base que nós demos a vocês durante esse curso, nós garantimos que vocês vão conseguir desenvolver os projetos que vocês querem, obviamente com muito estudo, porque o que vocês viram é o início do início, certo? Mas ainda tem muita coisa para se ver, certo? Então, sim, como eu estava dizendo, o W3 School é um grande aliado de vocês, porque nele vocês vão encontrar tudo aquilo que vocês precisam na linguagem acessível. Por exemplo, aqui vocês têm, nessa barra lateral aqui, Python Tutorial, vocês vai ter todas as informações. Por exemplo, Python List, se eu clicar aqui, ele vai abrir algumas informações sobre lista. Deixa eu ver se vai abrir. Aqui, no caso, foi em operadores. Vocês indo no tutorial aqui do W3 School, ele vai mostrar como utilizar, quais os operadores da linguagem. Nesse caso que eu cliquei, né, ele vai mostrar alguns exemplos que vocês podem utilizar com os operadores. Deixa eu ver se vai abrir o lista aqui. Aqui, por exemplo, ele vai ensinar como utilizar uma lista, vai dizer o que é uma lista, como acessar os índices, que basicamente foram o que vocês viram durante o curso naquela aula de listas, como imprimir listas, enfim, pessoal, o W3 School é um grande aliado, ele tem uma linguagem bastante acessível, como eu disse, eu não sei se tem em português, mas caso não tenha, basta pegar o link, jogar lá no Google Tradutor, que eles têm a opção de traduzir a página inteira, então basicamente isso aqui vira português. Se eu não me engano, eu falei da documentação também.
Deixa eu abrir aqui. Aqui. A documentação vai ser uma grande aliada de vocês, pessoal. Nela tem basicamente tudo sobre a linguagem Python. Todas as dúvidas que vocês tiverem, basta vocês virem aqui na documentação. Por exemplo, eu quero saber como é que faz uma expressão regular. Vocês clicam na opção, ele vai abrir explicando o que é a expressão regular, o que contém neste módulo, como utilizar os elementos presentes numa expressão regular, certo? Como eu disse, nem sempre a documentação vai ser acessível, vai ser numa linguagem acessível. Então, se vocês não gostarem, joga primeiro, pelo menos como eu disse, eu particularmente, eu pego, eu quero saber como é que formata um string em Python. Joga lá no Google e coloca lá, como formatar string em Python, Stack Overflow, certo? Que Gustavo mostrou. Lá, particularmente, vai ser a linguagem mais acessível que vocês vão encontrar, vai ser no Stack Overflow. Se não tiver no Stack Overflow, se não tiver em nenhum lugar na internet, infelizmente, vocês vão ter que vir para cá. Mas a documentação não é uma inimiga de vocês, pelo contrário, ela é uma grande amiga, ela contém tudo que vocês precisam saber sobre a linguagem Python. Como eu disse, novamente, nem sempre é uma linguagem acessível, mas com estudo vocês vão se acostumar com elas, certo? Então, não tenham medo dela. Ela vai ser bastante interessante durante a vida de programadores de vocês. Outro ponto que eu gostaria de recomendar seria o GitHub, como Samantha disse. O GitHub basicamente é um repositório, é um local, imagine ele como um Google Drive, onde só que diferente do Google Drive, as pessoas vão ter acesso àqueles códigos que vocês fazem. Esse aqui é o meu, certo? Eu não tenho tanta contribuição, mas eu vou até começar a contribuir mais. Vocês podem contribuir com o código de outras pessoas, fazer um pull request, enfim. Aqui nós temos o repositório de Samantha, como vocês podem perceber, o dela tem bem mais contribuições que o meu. Enfim, galera, aqui a gente tem o de Gustavo, para quem se interessar em dar uma olhada nos códigos que a gente já fez. Porque, principalmente, pessoal, às vezes a gente fala tanto, fazer um código para isso, fazer um código para aquilo, mas às vezes já existem códigos prontos, sabe? Então, não, aquela história, nem sempre é interessante reinventar a roda, porque quase sempre, eu quero fazer isso em uma linguagem de programação em Python, vocês com certeza vão encontrar. Se não encontrar, realmente vocês vão ter que criar aquele código. E programar nem sempre é só codificar. Programar, às vezes, é você abrir, por exemplo, aqui, eu vou abrir esse aqui de Gustavo, abrir o repositório de alguém, eu quero ver como é que essa pessoa fez, eu clico lá no código e começo a ler, sabe? Por exemplo, aqui a gente tem um repositório da Alexandre, eu quero saber como é que a Alexandre fez esse projeto aqui, eu clico lá no repositório dele, clico lá no código, deixa eu ver se eu acho aqui, eu clico no código, ele vai abrir lá no repositório e começar a ler, isso aqui é o quê? Beleza, é uma função, e assim você vai lendo, sabe? Porque nem sempre programar é, de fato, programar, às vezes é entender o que outras pessoas, certo? Então, basicamente, essas seriam as minhas recomendações. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, é isso. Alexandre, tu tem alguma recomendação para dar para o pessoal? Não, amigo, acho que mais recomendação nenhuma, não. Fala lá do Júpiter. Eu vou falar quando for apresentar, eu vou apresentar primeiro um no Colab e depois quando eu for apresentar no Júpiter, eu apresento o Júpiter com o pessoal. Pronto, beleza. Então a gente vai começar agora, pessoal, a apresentar. Primeiramente, vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que gostaria de perguntar? Se quiser, pode abrir o microfone ou digitar aí no chat. Então, a gente pode começar a apresentar. Tu começa, Alexandre, a apresentar os projetos. Claro. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Tá indo.
Pronto, já apareceu aí, né? Sim. Isso. Bom, pessoal, deixa eu dar um zoom logo aqui. Eu vou começar apresentando um projeto pessoal que fiz para a cadeira de Teoria da Computação, que foi o Web Scraper, que Rian até já comentou. Esse projeto foi feito com essa cadeira para a gente pegar um link de um site da Wikipédia e, com esse link, apresentar todas as informações que estão disponíveis naquele site. Detalhe, a Wikipédia em português. Não funciona com outros links e mais na frente eu vou mostrar para vocês por que não funciona. Aqui no começo do projeto, a gente já começou importando as bibliotecas e tudo que a gente ia usar durante o desenvolvimento do projeto. O RE, que é a Biblioteca de Expressões Regulares, o Requests, que é para lidar com web. Bom, aqui no começo do projeto, nós já temos as funções, vocês viram, aula retrasada, se eu não me engano. Isso aqui a gente está checando, primeiramente, se a lista que a gente passou é uma lista vazia. Se for uma lista vazia, ele vai retornar verdadeiro. Se a lista não estiver vazia, ele vai retornar falso. Bom, aqui a gente tem uma função para limpar strings, porque assim, nessa parte aqui das referências, quando a gente busca as referências lá no site da Wikipédia, algumas delas vêm com uns termos aqui, uns lixos, que a gente não acha interessante de ter quando a gente vai mostrar isso para o usuário que requisitou. Então, a gente usa uma das propriedades de listas, que é o replace, a gente troca esses lixos que são os mais comuns, essas partes que a gente não acha interessante, troca por nada. É um replace, a gente tira aquilo que está ali e substitui por nada. Aqui embaixo a gente tem uma função que usamos para remover a duplicata em listas. Algumas vezes, quando a gente ia lá no site, pegava as informações, algumas vinham duplicadas porque elas apareciam mais de uma vez. Isso não é muito interessante. Mostrar informações mais de uma vez pode confundir o usuário ou até mesmo atrapalhar em algum tipo de contagem. Então, a gente vai criar uma lista vazia. Tudo que não estiver na lista vazia será inserido. E o que já estiver na lista não será inserido. Ou seja, aqui a gente está evitando que a mesma coisa que a gente pegou lá seja repetido 2 vezes. Aqui, ó. Para ir em lista, se não estiver na lista, a gente dá um append e coloca tudo lá na lista. E retorna a lista nova. Aqui embaixo tem uma função para pegar o link e transformar o HTML em texto. O HTML é a partezinha web aqui da página, é o que está por trás aqui, que vocês não estão vendo. E a gente vai transformar isso num texto para a gente poder pesquisar tudo que a gente quer melhor. Aqui tem umas funçõezinhas básicas mesmo, é só para a apresentação do programa, né? Isso aqui é a tela de início, né, do programa. E aqui é o menu. Aqui a gente tem a função do menu, aí dentro do menu a gente chama o menu screen, né? E aqui a gente vai ter as opções. As opções vão usar funções que a gente implementou depois. Aqui, opção 1, vai pegar os tópicos, vai usar a função para pegar os tópicos da página lá da Wikipédia. A 2, o nome das imagens. A 3, as referências presentes na página. A 4, artigos. Na opção 5, você pode pegar outro link diferente. E a opção 6, você vai sair do programa. Qualquer opção diferente dessa é um comando não reconhecido e a gente chama o menu de novo para tentar realizar essa tarefa. Das funções do projeto que eu apresentei anteriormente, a gente tem o getLinkVerify. Aqui a gente vai verificar o domínio do artigo. Como eu falei para vocês, na atividade a gente só queria os domínios da Wikipédia em português. Então a gente usou a expressão regular, né? Esse aqui foi dado na cadeira, mas também você pode usar na linguagem Python que ela traz aqui, bem bonitinho, para verificar se o link que a gente passou para o programa é um link da Wikipédia em português. Então, a gente vai verificar essa primeira parte aqui e tudo que vier depois vai ser aceito. A gente pede para o usuário colocar o link aqui, né? Requisição ao usuário do link a ser avaliado. Insira o link da página PT da Wikipédia, né? Uma página em português. Se a gente não encontrar o link, se o link for um link não válido ou não atender a esse pré-requisito aqui, não for da Wikipédia em português, ele vai retornar. O link tem domínio, não tem domínio válido.
Aqui, ó, não tem o domínio válido. Se der certo, o link tem o domínio válido e a gente vai para as outras funções. Aqui, a lista de tópicos. As páginas da Wikipedia tem essa lista aqui, né, que são os índices. E nessa função aqui, a gente está retornando esses índices. A gente passou o link e a gente vai selecionar lá. Aqui, ó, a opção 1, que vai listar os tópicos da página da Wikipedia. E são esses daqui. Aí todos esses tópicos vão aparecer lá na execução do programa. O da imagem. Aqui o professor pediu para que a gente pegasse todos os nomes das imagens presentes na página da Wikipedia, que são essas imagens aqui, como vocês podem ver. Ó. Esse aqui é uma xícara de café, grãos de café, mais grãos de café e outras imagens. Ele pediu para que pegássemos todos os nomes e colocássemos numa lista e apresentasse essa lista. Aqui a gente organizou a lista por ordem alfabética. Mostramos o número de imagens que foram encontradas. E também aqui usamos mais expressões regulares para identificar as imagens. Usamos duas porque algumas imagens no HTML estavam diferentes, com nomezinhos diferentes. Aí tinham suas especificidades e a gente teve que verificar isso com duas expressões diferentes. Aqui embaixo nós temos as referências, né, que vai coletar essas referências aqui da página, da Wikipédia. Cadê? Aqui, todas essas referências aqui. E vai mostrar para o usuário, mais uma vez, usando as expressões regulares para identificar nessa página da Wikipédia quais são as referências e passá-la para o usuário. A gente cria uma lista com todas as referências, adiciona todas essas referências à lista, e depois imprime o resultado. Aqui a última função é a Articles. Lista todos os links para outros artigos da Wikipedia que são citados no artigo original. Quando você abre um artigo aqui da Wikipedia, tem esses aqui, ó, que são links em azulzinho para outros artigos dessas palavras, tipo bebida, aí vai para o link da bebida, cafeira, aí vai para outro link. Aí ele pediu para citarmos todos esses links, caso o usuário quisesse mais referências, né, que pudesse ajudar ele a compreender essa página aqui. Aqui no finalzinho é o nosso main, bem curtinho, né, porque a gente implementou todas as funções antes. Só vai chamar a tela de início e o menu. Agora eu vou executar aqui para vocês, para mostrar como é que funciona. Vou rodar aqui um pouquinho. Pronto. Bem-vindo ao Wikiscraper, né? Aquela nossa tela de início. E aqui ele está pedindo ao usuário um link de uma página da Wikipedia em português. Eu vou pegar esse link aqui, da página do café, e vou passar para ele aqui. Pronto. Ele vai verificar o link. Se o link tiver um domínio válido, como esse link tem, ele vai apresentar a mensagem, no caso. O link tem um domínio válido e vai apresentar o menu de coisas que nós podemos fazer com esse link. Eu quero listar todos os tópicos do índice lá do artigo. Aí eu coloco um aqui e ele vai me listar todos os links, todos os tópicos lá que eu mostrei aqui, ó. Todos esses tópicos que estão aqui, ele mostra aqui no meu programa. Eu quero os nomes dos arquivos de imagem. Aí a gente digita a opção 2 aqui, nomes dos arquivos de imagem, e ele vai listar todos os nomes de arquivos de imagem. Esses são os nomes das imagens que estão presentes aqui. Esses aqui. As referências, na opção 3, ele vai mostrar todas as referências. São 25 referências, essas referências aqui, ó. No final da página, 25 referências. Ele listou todas. E também podemos listar os links para outros artigos. Tem muitos links para outros artigos. Geralmente, páginas da Wikipedia tem bastante links para outros artigos. Essa aqui nós tivemos 142 links, então assim, olha, tá funcionando bem direitinho, vocês podem ver. A gente pode mudar de artigo também, se quisermos analisar outro artigo. E também podemos vamos sair do programa. E ele finalizou o programa.
Agora eu vou mostrar para vocês outra ferramenta que eu utilizo para programar em Python. Vai ser o Jupyter Notebook. Diferente do Colab, esse aqui você vai ter que baixar, instalar e colocar todas as coisas. Um momento, pessoal. Tá. A gente vai ter que vir aqui. Eu já tenho ele instalado. Vocês podem achar no YouTube como é que faz essa instalação bem direitinho, seguir o passo a passo. Não é muito difícil, não. Aqui no terminal a gente vai colocar assim, Jupyter Notebook, e ele vai abrir o Jupyter. Demora um pouquinho, mas isso é coisa do Windows. Ele sempre tem esse negócio de demorar um pouquinho para executar as coisas. Mas assim, gente, é só para mostrar a vocês que tem outras ferramentas que vocês podem programar em Python além do Colab, né? Tem o Jupyter, que eu uso bastante, tem o VS Code. Eu não uso bastante o VS Code, eu uso menos. Aqui tá abrindo. Aqui abriu, tá abrindo o Jupyter. Mas o VS Code eu acho ele mais intuitivo para vocês que estão começando, porque ele tem mais um negócio das cores e tal, para ajudar a identificar as coisas. Eu acho bastante interessante, assim, que vocês explorem outras alternativas além do Colab, porque, tipo assim, você pode não ter gostado muito do Colab, aí tem outras alternativas, e são essas três que eu mais uso, né? Que é o Colab, o Jupyter, eu vou mostrar agora aqui para vocês, e o VS Code. Bom, para começar, eu vou mostrar uns exemplozinhos bem básicos mesmo, só para vocês verem como é que funciona o Jupyter. Ele é igualzinho o Colab. Ele é bem parecido. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto. Tem um print normal, né? O Jupyter também ele é dividido em células. Aqui estão todas as instruções que vocês podem fazer, executar a célula, mandar a célula lá para baixo, jogar ela para cima, cortar a célula, copiar a célula, salvar o arquivo. A gente dá um run aqui, dá um print normal. Deixa eu ver. Esse daqui, né? Aí, eu coloquei o que aqui? Eu coloquei meu nome, coloquei minha idade, que tá até errado que eu fiz ano passado. Coloquei quanto de dinheiro eu tenho, né? E fiz o mesmo que a gente tava fazendo lá no Colab. Dei um print, um format, coloquei o nome, minha idade, dinheiro, vai aparecer igualzinho aparecia lá no Colab. Isso aqui, tá? Isso aqui é um exercício com listas. Eu tenho a lista vazia, adicionei as coisas na lista. Tudo que a gente já viu lá no Colab pode ser feito aqui, sem muitas diferenças. E aqui no Jupyter também, você pode dar um print só colocando o nome da variável. Aqui eu só coloquei o nome lista. E ele vai printar a lista. E é só isso. Não precisa colocar print lista também funciona. Mas se você quiser printar uma única coisa, só colocar o nome dela também vai funcionar, vai ser mais rápido, você vai economizar tempo. Bom, o que eu vou mostrar para vocês aqui no Colab é outro projeto meu, né? Deixa eu só achar aqui. Ele está meio perdido aqui. Cadê? Eu abri ele hoje. Aqui, um projeto que eu desenvolvi. Aí eu vou dar uma explicação mais geral aqui desse projeto para vocês, antes de ir para as funções dele e tal. Esse projeto aqui eu desenvolvi ele ano passado, durante a pandemia. E esse projeto, ele vai... Né, o intuito dele é mostrar o número de casos, né, registrados de Covid-19 no Brasil e o número de recuperados. Esse aqui a gente vai usar um dos mesmos princípios que a gente usou no anterior, né, importar a biblioteca requests, e a gente vai usar uma API. O que tem nessa API? Eu vou mostrar para vocês. Essa API está guardando essas informações que eu vou atrás. Deixa eu só fechar isso aqui e abrir aqui para mostrar para vocês. Essa API tá bem feio, né, gente? Porque a gente vai tratar dela ainda. Ela vai mostrar todos aqueles dados que eu falei para vocês. Ela vai mostrar a cidade, ela vai mostrar o número de mortes, o número de recuperados. Tem muita informação aqui, muita informação mesmo. Mas para esse projeto, a gente vai precisar separar essas informações para ficar mais bonitinho. Porque se a gente for fazer um gráfico, alguma coisa, uma tabela com todas as informações, vai ficar muito poluído.
Então, vou mostrar para vocês como foi desenvolvido isso durante o projeto. A gente importa a biblioteca, pega o URL lá, que eu mostrei para vocês. Isso aqui é para mostrar se o site está funcionando. Né? Vai pegar a direção do site, pronto. E aqui ele vai mostrar todas aquelas informações que estão aqui. Aqui está bem desorganizado, porque está tipo, tudo muito junto. Não tem espaço, não tem nada, não tem um enter, nem nada. Isso aqui são todas as informações que são encontradas ali. ID, o país, né, o código do país, a província, cidade, número da cidade, enfim, todas essas informações, número de casos confirmados, mortes, recuperados, ativos e a data. Pronto. Aqui, eu só queria o número de casos confirmados, as mortes, os recuperados, né, os ativos e a data. É a única coisa que eu queria. Então, deixa eu executar isso aqui, tá? Já executei. A gente vai salvar tudo isso aqui que eu quero, olha só, numa lista. Os confirmados, as mortes, os recuperados, os ativos e a data. A data de que tudo isso aconteceu. Já está salva nessa lista aqui. Pronto. Aí aqui nessa lista, tá tudo em inglês. Aí, para facilitar, eu mudei os nomezinhos, né, das colunas aqui. Coloquei tudo em português. Aí, confirmados, óbitos, recuperados, ativo e a data. E aqui ele vai mostrar a data. Desde o primeiro caso de Covid registrado no Brasil, tá? Que foi 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso confirmado. E até essa lista está sendo atualizada até hoje, pessoal. Até o dia de ontem, que foi a última vez que essa lista foi atualizada. Temos todos esses dados salvos aqui, lá daquele site. Bom. Deixa eu ver. Tá. Já rodamos isso aqui. Vamos para o próximo. Tá. Isso aqui, pronto. Aí aqui a gente foi verificar cada uma dessas coisas lá dentro da lista. E a gente vai apresentar, né? Isso aqui, ó, é uma lista de listas. Que eu apresentei para vocês na aula de listas lá. Para a gente usar. Pronto. Aqui nessa parte do programa, a gente vai colocar toda essa informação que a gente tem aqui, que eu coletei, né? Que eu deixei bem separadinho. Aqui só tem, ó, os casos confirmados, os óbitos, os recuperados, os ativos e a data. Pronto. Aqui embaixo a gente vai importar mais bibliotecas, né? Que a gente vai precisar usar. A date time, que é para datas, o CSV para arquivos e pronto. Aqui a gente vai abrir um arquivo, né, chamado brasilcovid.csv e vai escrever nesse arquivo. O que a gente vai escrever nesse arquivo? A gente vai escrever todas as informações aqui que a gente separou lá do site, bem direitinho, tudo bonitinho. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com arquivo do que aquilo do que está mostrando aqui. Pera, esqueci de executar isso aqui antes. Pronto. É mais fácil trabalhar com arquivo do que com isso aqui que a gente fez, né? Essa lista aqui. Essa lista de listas. A gente executa isso aqui. Ó, a data, pessoal. Espera aí, deixa eu ter que executar tudo de novo. Calma aí. Pronto. A data, pessoal, ela tá nesse formato aqui. Ano, mês e dia, tá? Só para não confundir vocês. Tá no formato ano, mês e dia. Pronto. Aqui tá a nossa, que tá lá no nosso CSV, né? Que tá salvo lá. Número de confirmados, os óbitos, recuperados, os ativos e a nossa data. Né? 2020, 2, 26. Aqui embaixo, a gente vai estar criando o nosso gráficozinho, né? Aqui a gente está definindo as colunas, coluna Y, né? Vai conter a data, aqui o título, e aqui a gente está criando de fato. Vai ter X e Y, né? Vai ser um gráfico normal,
colunas. O tipo do gráfico aqui é um gráfico de barras, não tem um título. Aí, né, aqui mostra os tipos. E aqui a gente está usando, né, outra API lá para organizar todas as informações que a gente tem direitinho aqui. A gente está salvando a nossa imagem lá do gráfico, importando mais algumas bibliotecas para poder tratar essa imagem aqui lá, botar o gráfico bem bonitinho lá, porque alguns gráficos do Python não são muito atrativos. Então, a gente tem que procurar outros meios de deixar eles mais legíveis. Tá, já tinha colocado isso aqui. Vou continuar executando aqui para vocês. Salvar a imagem, o display, pronto. Aí aqui a gente vai colocar, a gente vai fazer, né? Vai pular de 10 em 10, do primeiro dia até o dia atual, são todos esses dados. Aí no Y a gente vai ter o quê? Os confirmados, uma linha de confirmados, né? Uma coluninha de confirmados, e a outra coluninha é a coluna de recuperados. A gente vai mostrar essas duas informações nesse gráfico aqui. Aqui, ó, as colunas de confirmados e recuperados. Aqui no X, nós vamos ter a data do início, aí vai pulando de 10 em 10 até o dia atual. Aqui são as informações do gráfico. Aqui, ó, o gráfico salvo como um PNG, né, como uma imagem. Falta só executar isso aqui e pronto. Esse é o gráfico, né, de confirmados e recuperados que eu estou mostrando aqui para vocês. Desde o primeiro dia que... Aí o azul é o quê? Deixa eu diminuir um pouco aqui a tela para vocês poderem ver melhor. Pronto. O azul são os números de confirmados, aqui embaixo estão as datas, e o laranja é o número de recuperados. Vocês podem ver, né? O número de casos foi subindo muito, até hoje que passou dos 30 milhões, se eu não me engano, são 33 milhões de casos. Eu posso até aqui ver para vocês, ó, para mostrar que isso aqui está bem atualizado. Casos Covid, a gente vem aqui no Google, são aqui 30,9 milhões, que é mais ou menos o que está mostrando ali no gráfico. Aí, pronto, aqui ó, 30 milhões, passou só um pouquinho aqui no gráfico. E aqui em laranja a gente tem o número de recuperados. Como vocês podem ver, o número de recuperados parou aqui, ó, em agosto de 2021. Isso por quê? Porque nesse site aqui, eles pararam, depois de um tempo, de contabilizar o número de recuperados, porque eles acharam que não era informação tão interessante assim, para ficar sendo atualizada toda vez. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Peraí, primeiro eu vou falar onde é que está o número de recuperados, né? O número de recuperados é a nossa terceira coluna. Vamos descendo aqui até... Pronto. A partir daqui, olha só, de 4 de agosto de 2021, eles pararam de contabilizar o número de recuperados. Por isso que lá no nosso gráfico, né, no gráfico que eu fiz, não tem mais a nossa listinha laranja. Mas o número de casos continua sendo contabilizado, né, até os dias atuais, até o dia de ontem, né, que foi o último caso, os últimos registros, né, atualizados. E esse é o gráficozinho, né, que foi desenvolvido com tudo isso aqui. Então, que vocês podem ver, tem muita aplicabilidade o Python, com coisas que vocês aprenderam e coisas que vocês podem pesquisar na internet, sabe? Isso aqui, muito disso daqui foi tirado da internet, de pesquisas, de vídeos ajudando. Não é só de um lugar só, tem muita coisa na internet, muita coisa que pode ajudar mesmo. Então, assim, é muito interessante que vocês depois busquem, pesquisem. Às vezes tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, que vocês vão achar mais fácil, que vocês vão achar mais difícil. O importante mesmo é que vocês pesquisem e se empenhem no que vocês querem fazer. Porque foi, assim, dá para ver que deu um certo trabalho aqui, realmente deu. Demorou alguns dias, mas olha só esse resultado aqui. Eu fiquei muito feliz quando vi isso aqui, e é muito gratificante para você que está programando, ver as coisas que você está fazendo funcionar. Bom, dos meus projetos que eu tinha que apresentar para vocês, é isso, pessoal. O próximo professor vai apresentar mais projetos deles. Boa tarde, pessoal. Sou Samantha e eu vou apresentar alguns dos meus projetos para vocês. Vou mostrar 2 e vou começar com um projeto que eu estou desenvolvendo para a disciplina de cálculo numérico. Está aparecendo na tela? Tá sim.
Pronto. Que basicamente o professor pediu para que a gente fizesse uma coleta de dados de jogadores do Brasileirão Série A e fizesse uma harmonização desses dados. Ou seja, que a gente conseguisse formar um time perfeito a partir da posição de campo informada pelo usuário e escolher um goleiro com base na relação dos IMCs e das alturas e estabelecer o limite de alturas, uma altura mínima e uma altura média. O resultado foi esse daqui. Tem um menuzinho que o usuário ele informa a posição de campo, e se ela não for uma posição válida, ele vai ficar repetindo isso até que seja uma dessas 3 opções. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Aí, de bibliotecas, a gente usou Math para importar raiz quadrada, que a gente acho que acabou nem usando mais. Matplotlib para fazer plotagem de gráfico. NumPy a gente utilizou o logaritmo natural e o NumPy um linspace também para auxiliar na plotagem desse gráfico. Biblioteca Random para escolher 10 jogadores aleatórios e um goleiro aleatório. E JSON para a gente trabalhar com os dados. Aí aqui tem uma função que vai armazenar o arquivo JSON em uma lista e vai retornar uma lista para cada coluna, assim, digamos, uma lista só com as alturas de jogadores, outra só com peso, outra só com idade e outra só com os nomes. Tem uma função que vai calcular o IMC e vai retornar esse IMC com até 4 casas decimais. Vai calcular a variabilidade, quer dizer, o IMC médio desses jogadores, ou seja, pegou o IMC de todo mundo e calculou a média. O IMC máximo, que a gente utilizou posteriormente na função de harmonização, que vai utilizar o método numérico de Newton-Raphson, que foi um dos métodos numéricos ministrados em aula, mas eu não vou abrir detalhes sobre isso. Também calculamos a variação do IMC médio. Entre um IMC e outro tem uma pequena variabilidade. O intervalo de IMC aceitável, a altura média e a massa média, que a gente acabou nem usando mais. E aqui está o método de Newton-Raphson, que a gente está passando por parâmetro o chute de altura mínima e altura máxima, o IMC mínimo ou máximo, o IMC médio, a tolerância, número de iterações e o valor booleano para a plotagem, que se for verdadeiro, vai plotar, se não, não vai. Aí, aqui tem a função que a gente está usando para harmonização, para calcular a altura, e aqui a derivada numérica dessa função. E vai fazer iterações até que chegue à solução obtida. E, por último, temos uma função que calcula a taxa metabólica basal, onde os parâmetros são a altura, a massa e a idade desses jogadores. E que essa equação a gente retirou de um artigo que foi anexado junto com as anotações do professor. Pronto, e aqui, de fato, começa o fluxo de execução do programa. Tem aqui o menu que eu falei, verifica se a posição é uma das posições esperadas, aí vai abrir o arquivo JSON, aí vai armazenar tudo isso em uma lista, o mesmo vai ocorrer para o goleiro. Deixa eu ver aqui. Pronto, aí calcula o IMC, aí está fazendo uma matriz, onde cada linha da matriz era uma lista, assim por diante. Tudo que vocês viram no curso. Pronto, e aqui mostra que foram armazenados os dados de 294 defensores, que no caso foi a posição de campo que eu informei, e 96 goleiros. Aí calculou o IMC médio deles, os goleiros também, e assim por diante. E aqui embaixo, pronto, aqui, quando está definindo a altura mínima e máxima, ou seja, o intervalo de alturas, a altura mínima é a altura média menos o valor obtido pela função do método Newton-Raphson. E para a altura a gente fez uma abordagem diferente, porque da altura vai dar um número maior e a gente vai subtrair da altura por 70% da altura média. Essa foi a solução que a gente
obteve, porque foi um trabalho em grupo e a gente concluiu que essa seria a melhor abordagem, porque senão, ainda assim, seria um valor estupidamente alto e a gente não queria isso. E pronto. Pronto. Aí seleciona os jogadores que estão dentro desse intervalo de alturas, que como vocês podem ver aqui, dos 294 jogadores, só 279 foram selecionados, e dos 96 goleiros, só 87. Aí calcula a taxa metabólica basal, e aqui vai fazer a montagem do time perfeito. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Time perfeito. Aí vai selecionar 10 jogadores únicos, não vai ter repetição. 10 jogadores, armazena aqui. E vai selecionar um goleiro aleatoriamente e também vai adicionar para essa lista. E, por fim, vai apresentar em tela o time perfeito. E foram esses aqui os jogadores. Se eu quiser executar de novo e colocar defensores de novo, vocês vão ver que vai sair outros nomes. Vou botar aqui defensor. Ele calculou e já foram nomes diferentes. Por exemplo, aqui foi Gabriel, Cleiton, Daniel, aí aqui já foram outros, foram Luiz, Lucas, Juan, e assim por diante. Meu próximo projeto, que é meu favorito, que foi um que eu desenvolvi no período passado, foi um projeto pessoal mesmo, que era trabalhar com a API do Spotify, mas utilizando Python. E tinha uma biblioteca que facilitava isso. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho um arquivo TXT, onde eu informo os artistas que eu quero construir uma playlist, aí vai fazer uma playlist com as top 3 músicas de cada um deles. Esse aqui foi o resultado que eu obtive, mas aqui eu vou mostrar ao vivo para vocês uma demonstração. Vou colocar aqui, Vince Joy, Doug, John Mayer. Pois não? Clarice Falcão. Deixa eu ver aqui. Por último, eu vou colocar Idealismo, que são músicas instrumentais. Pronto. Aí aqui eu salvei. Aí eu tenho esse arquivo Secrets, que eu não vou mostrar para vocês, mas dentro dele, vou mostrar aqui no GitHub. Dentro dele, vocês vão colocar o seu nome de usuário do Spotify, que geralmente fica ao final da URL, open.spotify.com/user, aí o usuário está aqui, o client ID e o client secret e uma redirect URL, que vocês podem fazer ao entrar no Spotify para desenvolvedores, acessar o dashboard, criar uma aplicação, e lá vocês vão obter um client ID e um client secret e vão colocar lá no arquivo, que ele tá assim. Deixei aqui ele em branco. Aí aqui você vai colocar o seu nome de usuário, client ID aqui entre aspas, o mesmo aqui. Esse aqui eu deixei como estava mesmo. Pronto, aí feito isso, lá no arquivo principal, eu estou importando. Essa biblioteca aqui é para uma coisa que eu queria ter feito, que era, no momento que criasse uma playlist, também desse uma capa. Mas está dando alguns probleminhas e vai ser uma implementação futura ainda. Estou importando a biblioteca Spotify. Essa aqui eu acabei não usando, que também era relacionado ao problema que estava dando com a... esqueci a palavra. Ao colocar uma capa para playlist e assim por diante. Aí eu importei lá do meu arquivo Secrets, nome de usuário, client ID e assim por diante. Date time eu coloquei para dar nome à playlist, com base na data de hoje. Biblioteca time eu acabei não usando. E aqui estaria a função para eu converter uma imagem, por exemplo, a capa que eu queria colocar era essa daqui. Aí eu tenho que converter para... Meu Deus. Para esse formato aqui, que é basicamente uma decodificação da imagem, e se você for converter, vai ser um monte de caracteres, sabe? Um negócio bem lindo. Aí aqui eu estou abrindo o arquivo no modo de leitura, aí estou quebrando a linha, estou lendo linha por linha desse arquivo, e estou armazenando numa lista.
E aqui eu estou armazenando a quantidade de artistas que tem no meu arquivo de texto. Aí aqui eu estou realizando a autenticação do usuário com a biblioteca Spotify. Aí ele está pegando o Client ID, o Client Secret e tudo aquilo que eu importei e o que eu quero fazer, que no caso é modificar uma playlist pública. Aí aqui eu estou criando a playlist, estou dando nome para ela, que é uma playlist Spotify. Aqui o nome da playlist, Python, Spotify, mais a data de hoje. Pronto, aí tá aqui criando, com o meu ID de usuário, o nome da playlist, se é pública, se é colaborativa e uma descrição. Aí a descrição que eu coloquei é: essa playlist foi criada utilizando a API do Spotify e a biblioteca Spotify. Pronto, aí estou coletando o ID da playlist, que eu vou ter que usar posteriormente. Pronto. E aqui eu estou recolhendo os IDs dos artistas, que cada artista lá no Spotify vai ter um número. Vince Joy é o artista 273, Clarice Falcão é a artista 847, e assim por diante. Aí, feito isso, ele vai realizar uma busca desses artistas e vai atualizar lá na lista de ID de artistas. Aqui eu vou salvar as top 3 músicas de cada um deles. E tá aqui, eu tô fazendo fatiamento. Eu tô pegando as top 3 músicas deles. Se eu quiser colocar mais, vai fazer mais. Ou seja, vai fazer de 0 a 5, de 0 a 3, 0 a 10, assim por diante. E quando eu executar, ele vai me retornar as playlists aqui. Eu vou colocar mais músicas só para vocês verem. Vou colocar aqui 10. E que eu vou só mudar também. Pronto. Vou salvar. Eu vou dar um clear aqui só para ficar limpo e eu vou executar. Pronto, fazendo tudo certinho. E aqui está as 10 músicas de cada um deles. Aí se eu for aqui no Spotify, tá aqui a playlist que eu fiz, com todas as músicas que estão sendo mencionadas lá no meu arquivo Python. Falling Asleep, aqui, Snowfall. E é isso, se vocês quiserem utilizar esse script, vocês podem vir no meu GitHub, instalar as dependências, colocar o nome dos artistas que vocês querem, alterar as informações e assim por diante. Futuramente, eu espero também fazer playlists a partir de um gênero musical e ter a opção de enriquecer uma playlist, além de conseguir colocar a capa e criar uma versão web desse programa. Que eu fiquei bastante maravilhada com esse projeto aqui, que está lá no Developers Showcase do Spotify, que no caso é uma amostra dos melhores projetos ou dos projetos mais populares que o pessoal fez utilizando a API deles. Que no caso é essa aqui. Serve basicamente para você descobrir músicas de uma maneira mais fácil. Você passa o mouse por cima de uma imagem de álbum e ele vai dar um play no sample, na amostra musical. Se eu for aqui em suas músicas mais tocadas, ele vai me mostrar as músicas mais tocadas do último mês, dos últimos 6 meses, de todos os tempos, seus top artistas. Você pode pesquisar por gênero musical e tem um monte. Você fica assim, gente, existe tudo isso? Existe. Tem jazz violin, deep sunset lounge e assim vai. Outra coisa, tem esse programa de desenho, que ele é gratuito, que ele é muito bom, recomendo para pessoal que é de artes visuais ou que desenha por hobby, muito bom. E tem uma seção aqui que o pessoal pode fazer plugins para esse programa, ou seja, ferramentas adicionais. Se você quiser colaborar criando uma ferramenta para esse programa, enriquecer a experiência, você pode fazer isso, e é feito em Python. E tem vários aqui. Um dos que eu usei foi esse Canvas Buddy, que ele vai ser um mini menu flutuante com as principais ferramentas que você pode utilizar. Por que essa pessoa fez isso? Essa pessoa fez esse projeto pensando em minimalismo. Tem gente que fica super atordoada com tantas janelas, tantas opções no programa.
e não sabe nem por onde começar. Photoshop é assim, Photoshop também tem muitas janelas e esse programa gratuito, ele se assemelha muito ao Photoshop. Aí, esse menuzinho vai ter esse botão, se não me engano, são os pincéis. Aí aqui embaixo, nesses slides, você pode configurar o tamanho do pincel, a opacidade, rotação da tela, criar uma nova camada, espelhar. No caso, virar a tela, sabe? Horizontalmente. Se eu não me engano, aqui é a roda de cores ou é o conta-gotas, paleta de cores, esse aqui eu não lembro. Mas você pode customizar do jeito que você quiser. Aí tem aqui, mostrando como é que fica no programa. Deixa eu diminuir o zoom. Que no caso, ele teria uma barra. Mas sim, o primeiro projeto que eu queria mostrar para vocês é um analisador textual que eu fiz. O que esse analisador textual basicamente ele faz? Ele vai mostrar as palavras que mais aparecem no texto, certo? E aí eu fiz... ele é bem parecido com um dos projetos que vocês têm que fazer, só que não é exatamente, ele é um pouquinho diferente, porque eu vou pegar as principais ocorrências do texto, eu vou plotar quantas vezes elas ocorreram num gráfico, certo? Só que aí, diferente do projeto de vocês, que vocês vão ter que mostrar todas as ocorrências de todas as palavras. Então, basicamente, eu utilizei a biblioteca NLTK, que é uma biblioteca de linguagem natural, certo? Processamento de linguagem natural. Ela analisa textos de diferentes linguagens, certo? Eu importei esse Conditional Frequency Disk, que basicamente ele vai pregar enfim, ele vai coletar a distribuição de frequência de todas as palavras. Eu criei um arquivo chamado Analyze Utility, que no Colab não é possível fazer isso. Outra funcionalidade do VS Code é essa, dos editores de texto no geral. Onde basicamente depois eu mostro esse arquivo, lá contém algumas funções úteis, certo? Ou seja, eu dividi meu código em módulos, aquilo que vocês aprenderam na aula passada com Samantha e com o Gustavo. Eu utilizei a biblioteca Matplotlib, que basicamente é para plotar um gráfico com as ocorrências lá, as principais ocorrências das principais palavras. Nesse caso aqui, eu também estou utilizando para ler de um arquivo, certo? Que basicamente é esse arquivo TXT. Esse arquivo TXT aqui, ele contém o terceiro canto da Divina Comédia, certo? Então, basicamente, ele vai ter as estrofes, por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai para a eterna dor, que é o terceiro canto do livro Inferno, da Divina Comédia de Dante. Então, eu estou recebendo esse arquivo, certo? Ele solicita o nome de um arquivo para ser processado. Eu verifico se a extensão do arquivo é TXT e se o arquivo existe, eu processo aquele arquivo, atribuindo cada linha de texto para essa variável text aqui que eu criei. Aí eu começo a utilizar uma das funções do Conditional Frequency Distance, que basicamente eu estou coletando, eu criei um objeto do NLTK, e em seguida eu faço a ocorrência, eu conto o número de ocorrência das palavras que está naquele arquivo que eu falei, depois eu mostro a vocês, e eu passo essas ocorrências. Em seguida, certo, eu junto essas ocorrências, utilizando novamente a funçãozinha que eu criei lá, passando o objeto que eu criei do Conditional Frequency Distance, e eu armazeno na ocorrência, certo? Porque aqui ele vai retornar o número de ocorrências de cada uma das palavras, das principais palavras. Em seguida, eu faço o processamento dos dados, certo? Mostrando as ocorrências que foram feitas, e eu ploto aquele gráfico. Aqui, no caso, eu estou desempacotando, porque, enfim, ele vai gerar 2 retornos aqui, aí eu vou ter que armazenar a figura e o meu eixo do meu gráfico. Em seguida, eu crio o meu gráfico, certo? Passando como coordenada X as ocorrências e coordenadas Y os valores, certo? X e Y. E em seguida eu mostro o meu gráfico. E, obviamente, caso o meu arquivo não esteja nesse formato, ou seja, ele não exista ou não esteja nesse formato, eu mostro a mensagem que o arquivo ele não foi encontrado, a extensão do arquivo está incorreta.
Aquele meu arquivo para analisar, basicamente eu utilizo novamente faço um import do NLTK, só que agora utilizando o Tokenize, que ele vai quebrar aquelas minhas palavras em tokens, certo? Eu importo também o statics lá do Math, enfim, da documentação, perdão. Math não, Math é outro módulo. E aqui para ler, certo? Aqui eu estou pegando as ocorrências das palavras. Eu estou utilizando a expressão regular, pessoal, porque tem algumas palavras, por exemplo, cadê? Nesse caso, aqui não, mas aqui tem. Essas palavras, formou-me separado por um hífen, às vezes ela não é contabilizada como uma palavra só. Então, eu criei uma expressão regular justamente para contabilizar essas palavras separadas por hífen, como formou-me, ela, aquele, enfim, formou-me, chamou-se e por aí vai, certo? Então, essas palavras separadas por hífen, às vezes não é. Eu utilizo o CFDIS para fazer a frequência das palavras. Em seguida, eu faço uma ocorrência, certo? Eu junto todas as ocorrências encontradas pelo objeto lá do frequency que eu criei. E eu faço uma atualização. Toda vez eu crio um dicionário, certo? E aí toda vez eu faço um update daquele dicionário com o que eu encontrei na minha frequência. E retorno depois o número de ocorrências das principais palavras. O processamento de dados, basicamente, eu crio uma lista com aquelas ocorrências, com os valores daquelas ocorrências. Isso aqui é um daqueles métodos de listagem que a gente viu lá na aula de dicionário, que no caso ele pega todos os valores, certo? DataVerge, nesse caso, eu estou pegando a média, certo, de ocorrência de cada palavra, e aqui eu calculando a variância. Nesse caso aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o que ele está fazendo, ele está selecionando, removendo do meu dicionário aquelas palavras que são menores, ou seja, que o número de ocorrência daquelas palavras são menores que a média, e novamente aqui eu calculo a variância e removo outras palavras que possuem a variância menor que 1, certo? Ou seja, o número de ocorrências menos a variância menor que 1. Isso aqui é para deixar o gráfico mais acessível e limitar o número de palavras principais do meu texto, galera. Como eu disse, esse aqui é o arquivo txt e o código basicamente é isso, galera. É bem pequenininho. Eu vou executar agora aqui para vocês verem como é. Deixa eu aumentar um pouquinho o terminal. Outra funcionalidade do VS Code é porque o terminal já vem acoplado nele, pessoal. Então, você não perde tempo abrindo um shell e tudo mais. Vamos executar. Ele vai começar, o interpretador vai começar a ler o meu arquivo lá, esse main, certo? Esse main.py que eu criei, que é o meu arquivo principal. Ele demora um pouquinho, pessoal, porque esse NLTK ele é um pouquinho grande, então quando ele faz esse import, ele demora um tempo razoável para contabilizar. Em seguida, ele pede para inserir o nome do arquivo, nesse caso é o txt lá que eu criei, então vai ser o text.txt. Em seguida, ele começa a processar o meu arquivo e ele mostra o gráfico que eu disse a vocês com as principais palavras, as palavras que mais aparecem naquele meu arquivo, as principais. Nesse caso, por exemplo, a palavra por aparece 4 vezes, min 5 vezes, vai, ele está ali entre 3 vezes, o A, certo? O artigo A 8 vezes, e assim ele vai mostrando as principais ocorrências num formato de gráfico. Então, esse projeto é bem simplesinho, era mais para fazer um processamento de texto mais avançado. Como eu disse, esse projeto aqui é um pouco diferente daqueles que vocês vão fazer, que está lá para vocês fazerem, caso desejem. Aqueles que está lá é mais simples, bem mais simples que esses. E o outro projetinho que eu quero mostrar a vocês é esse aqui, que foi feito para a cadeira que eu paguei junto com o Samantha, de teoria da computação, certo? Basicamente, esse projeto, pessoal, ele é um projeto chamado de autômatos, certo? Um simulador de autômatos. Mas o que é um autômato? Imagina um autômato, por exemplo, aqui, ele vai analisar uma entrada que o usuário der, certo? Ele vai ter um alfabeto, nesse caso aqui,
o alfabeto dele é 1 e 0, certo? E ele vai analisar se aquilo que o usuário inseriu, por exemplo, se você inserir 101, ele vai analisar se aquilo condiz com a regra do autômato. E qual é a regra desse autômato aqui que vocês estão vendo? É se o número de zeros é um número par. Então, se eu passar 001, ele vai dizer que está ok a entrada do usuário. Se eu passar 101, ele vai dizer que não está ok porque só tem um zero, certo? Se eu passar apenas 11, ele vai dizer que está ok, porque eu tenho um número par de zeros, certo? Zero, número e zero. Zero é um número par. Então, ele também vai dizer que está ok. Mas, voltando para o código, então, eu utilizei novamente os imports, certo? Para ler arquivo, o time para botar um sleep para ficar mais bonito em uma apresentação, uma biblioteca de thread. Isso aqui já é um assunto mais avançado, pessoal, que vocês, obviamente, é um próximo passo que vocês podem tomar em seguida. Basicamente, eu e Samantha, a gente criou algumas funções. Uma função para printar o cabeçalho, certo? Atualizar a tela, aqui ele verifica qual é o tipo do sistema operacional, se é o Windows ou se é Linux, e de acordo com o sistema operacional, ele chama a função correspondente. Porque no caso do Linux, para atualizar a tela seria o clear, e do Windows CLS. Verificar o arquivo, ele verifica se o arquivo está com a extensão correta, certo? Que seria txt, e ele verifica se o arquivo existe. Em seguida, ele printa se o arquivo existe ou não. Samantha colocou esses numerozinhos aqui, que basicamente ele dá uma cor ao texto, certo? Fica bem bonitinho. Quando vocês forem... quando eu for executar, vocês vão ver como vai ficar a apresentação bem bonitinho. Ele vai verificar o conteúdo, certo? Porque, basicamente, o arquivo que a gente passa para o código, ele tem que estar no formato específico, que é esse aqui, ó. Vai ter que ter o alfabeto vai vir aquilo que o autômato vai reconhecer. Como eu disse a vocês, vai ser 0 e 1, certo? Eu vou ter os estados, que os estados são esses círculos aqui. No caso, eu vou ter o estado Q0, o estado Q1. Eu vou ter o estado inicial, que vai ser o estado Q0, que vai ser por onde a entrada do usuário vai começar o processamento. Eu vou ter o estado Q0, que vai ser... Ou seja, se aquela entrada que o usuário forneceu, ela só vai ser aceita se, durante o percurso desse autômato, ele finalizar aqui no estado Q0. E as transições? As transições, pessoal, basicamente são essas setinhas aqui, ou seja, do estado Q0 para o estado Q1, ele vem com o símbolo 0, do estado Q1 para o estado Q0, ele vem com o símbolo 0, e assim sucessivamente. Em seguida, ele vai fazer toda aquela leitura do arquivo, certo? Verificar se está no formato certo, vai atualizando a tela e tudo mais. Ele vai salvar em uma lista, certo? Aquilo que foi lido, eu não vou entrar em muitos detalhes. Ele vai armazenar essas transições que eu mencionei, certo? De Q0 para Q1 com 0, de Q1 para Q1 com 1, e sucessivamente. Ele vai ordenar as transições. Como assim ordenar? Porque a gente vai armazenar de uma forma que a linha 0 vai conter as transições do estado Q0. A linha 1 vai conter as transições do estado Q1, e assim sucessivamente. Ele vai fazer um tratamento dos estados, certo? Eu não vou entrar muito em detalhe, basicamente o tratamento está sendo feito, e ele vai validar a cadeia de entrada, porque, como eu disse, o alfabeto desse autômato é 0 e 1, então se o usuário inserir uma letra A, por exemplo, a cadeia é inválida, então ele já invalida a entrada do usuário. Em seguida, vai ter os próximos estados, que, por exemplo, quando eu estou no estado Q0, qual é o próximo estado que eu posso ir lendo o primeiro símbolo da entrada do usuário? Se o usuário inseriu 001, então o primeiro símbolo aqui é 0, então o próximo estado é Q1. Eu estou no Q1, qual é o próximo símbolo? É um 0, que eu disse, 001, então o próximo símbolo é um 0, então ele volta para o Q0. É um 1, então Q1. Então, basicamente, essa função de próximos estados vai verificar isso. Em seguida, ele vai executar o processamento, certo, da minha cadeia, certo? Novamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas, basicamente, a gente utiliza tudo aquilo que vocês viram, pessoal, aqui, lista, estrutura de repetição,
certo? Comprimento da lista, tamanho da lista, mas enfim, isso aqui é um pouquinho mais relacionado à cadeira que a gente pagou, então não é viável explicar isso para vocês, vai só sobrecarregar a mente. A gente criou uma função para validar o resultado, certo? Basicamente, essa função ela vai dizer se o autômato ele terminou no estado válido, se terminou, ele vai printar aceita, caso contrário, se deu crash ou se rejeita, certo? Crash, basicamente, é quando ele está no estado e não tem para onde ir, certo? Então, e a cadeia ainda não terminou. Ele vai gerar uma saída, ou seja, basicamente ele vai printar bem bonitinho o resultado do processamento do nosso autômato. Ele vai fazer alguns cálculos aqui, certo? Para dar um espaçamento. Vocês vão entender quando eu executar melhor o código. E aqui, de fato, aqui, digamos assim, seria a main do arquivo, que ele vai printar o cabeçalho do nosso autômato, ele vai ativar o uso de cores no terminal do Windows, certo? Porque o Windows ele tem que ativar, no caso do Linux não é necessário. Ele vai verificar a extensão do arquivo, pedir para o usuário inserir o arquivo, vai dizer se o formato está válido, se não está, vai abrir no modo de leitura, certo? O arquivo, vai armazenar as transições, em seguida, tudo isso aqui, pessoal, é armazenando as transições, certo? Daqui, cadê? Daqui até embaixo, ele está armazenando as transições, em seguida ele ordena as transições aqui, atualiza a tela, certo? A atualiza a tela é aquela função que a gente mostrou para vocês, onde ele vai limpar e printar o cabeçalho. Ele vai pedir a cadeia para o usuário digitar, vai dizer se a cadeira é válida ou não, certo? Aqui eu posso ter mais de um estado inicial, certo? Nesse caso aqui que eu mostrei a vocês, eu só tenho um único estado inicial, mas eu poderia ter mais de um, de modo pseudo-estado inicial, porque os autômatos ele só pode ter, de fato, um estado inicial. Mas tem uma coisa posterior que a gente vê na cadeira, que é as transições lambda. Então, se eu tivesse uma transição lambda aqui no estado inicial, eu poderia ter mais de um. Então, isso aqui verifica isso, certo? Em seguida, eu realizo o processamento do nosso autômato, valido o resultado e gera a saída. E eu pergunto se o usuário vai querer inserir outra cadeira a ser processada. Então, basicamente é isso, pessoal. Esse código ele é um pouquinho chato, porque ele é muito grande, mas basicamente vocês podem ver que a gente utilizou tudo aquilo que vocês viram durante o curso. Deixa eu só executar ele aqui. Deixa eu entrar aqui na pasta certa. Opa, aqui não. Deixa eu verificar aqui. Pronto. E aí eu vou executar agora o meu arquivo, o meu código, que eu mostrei para vocês, é o main.py, certo? Aí, como eu disse a vocês, ele vai mostrar aquele cabeçalho bem bonitinho aqui, mostrando a FN, ele vai pedir o nome do arquivo. Ó, se eu colocar um nome inválido, ele vai verificar o formato, vai dizer que o arquivo não foi encontrado, ou o formato está errado. Vou colocar agora o arquivo correto, que é rnp.txt. Vai mostrar que o arquivo foi aceito, o conteúdo do arquivo está dentro dos padrões, ele vai armazenar os dados do AF, vai mostrar esses dados, que é o alfabeto, estado inicial, as transições, como eu disse a vocês. E agora ele vai pedir uma cadeia para ser processada, como eu disse a vocês, ó, se eu inserir uma letra. Ele vai pedir para ser uma cadeia válida, porque como eu disse, o alfabeto é 0 e 1. Agora eu vou inserir aqui, ó, 0, 1. Nesse caso ele vai rejeitar, certo? Aqui ele vai mostrar o caminho de processamento, ou seja, ele foi de Q0 para Q1, depois ele ficou em Q1, certo? Processando essa cadeia aqui, que é 0, 1. Em seguida, eu vou executar aqui outra, 0, 1, 0. Agora ele vai dizer que foi aceito o processamento da minha cadeia, certo? Seguindo o caminho exato. Então, basicamente é isso, pessoal. Os meus dois projetos.
Sim, naquela hora que eu estava falando que tinha cortado o áudio, uma outra recomendação que a gente tem para vocês, esse mini curso do Django que a gente fez para quem gosta de web, está no nosso canal do PET. Então vocês podem entrar lá, que vai ter também material em Python para web, certo? Então o próximo professor Gustavo, ele vai mostrar os projetos dele. Então, pessoal, só compartilhar a tela aqui. Certo. O primeiro projeto que eu vou mostrar aqui para vocês é basicamente um web scraping também, como que Alexandre mostrou. E ele vai pegar aqui em formato de CSV basicamente todos os dados que estão presentes nesse site aqui, que é o MyAnimeList. E a página específica que eu estou é dos tops, ou seja, os melhores animes de acordo com a comunidade do site. Que animes são basicamente animações japonesas, né? E aí vai até... Eu posso ir continuando aqui a página até ir para o final, mas no caso do arquivo CSV que eu quis, né, um formato de planilha, eu botei só para até os 600. Então peguei os 600 melhores. E aqui eu vou mostrar aqui o CSV para vocês, como é que ficou, o resultado final. Então o resultado final, como vocês podem ver, pegou aqui o título da animação, certo? Que aí vai até a animação 600. A quantidade de episódios que essa animação tem, aí se a animação não tinha acabado ainda, ela deixava em branco, né? Isso aqui. A data de lançamento, a nota e onde você pode buscar mais informações. E aí, tá aqui o código, né? Vou aqui conectar logo. E primeira coisa que eu fiz aqui foi importar as bibliotecas. As bibliotecas que eu importei foi Pandas, para trabalhar com esses dados tabulares. NumPy, para você poder trabalhar com Array, que é mais eficiente que lista, no tratamento de dados. Beautiful Soup, que serve basicamente para você realizar a extração dos dados que estão presentes em HTML para a forma que você deseja, né? Então, HTML é basicamente isso aqui, é a forma que uma página web é estruturada. E como você pode ver, não é tão fácil de entender, né? Então, você pode automatizar dessa forma aqui. E aí, requests para pegar o URL da página e import time também para dar um sleep assim, porque quando você está fazendo web scraping, se você faz, por exemplo, por mais de uma página, né, que era o caso desse daqui, você vai, se você não coloca para o seu programa dormir, a cada execução de request que você faz, você vai estar meio que sobrecarregando o servidor do site. Então, é uma boa prática quando você está trabalhando, você dá um sleepzinho assim. Aí, ele tem algumas funções, que é a primeira função aqui, ele altera, é mais para fazer tratamento de dados, assim, por exemplo. Se é TV, se é... Assim, se o anime é uma animação para TV, se é OVA, se é movie. E aí eu basicamente fiz um tratamento disso aqui para escolher como eu quero dizer que isso daqui é. Mas isso é mais questão de implementação, né? E aqui vai requisitar e retornar o código fonte da página. Então, através da URL que eu passo como parâmetro aqui, eu retorno o código fonte em HTML da página. Essa função aqui, getInfo, ela vai retornar a quantidade de episódios do anime e a sua data de lançamento em um formato de lista. E aí tem todos os tratamentos aqui necessários que foram feitos, né? Essa função vai retornar uma lista com todos os animes no formato dicionário. Então, quando eu utilizo essa função, o retorno dela vai ser uma lista, né? Então, essa lista aqui, obras, que vai estar preenchida com dicionários específicos, né? Então, tem aqui, por exemplo, o anime Fate Stay Night. Aí, Fate Stay Night vai ter o título, a quantidade de episódios, a data de lançamento e a nota. Aí vai ter outros dicionários, né, para outros animes e assim por diante. E aí a gente retorna a lista desses dicionários. Então, por fim, assim, de função, a gente tem aqui essa função output que vai salvar os animes em um arquivo CSV. E aí, para isso, basicamente você precisa, né, nesse código, foi para transformar a lista de obras aqui em
em um data frame. A data frame é meio que uma estrutura de dados tabular. Se vocês se interessarem, né, vocês podem ver posteriormente. Tem no canal do Pet também uma videoaula sobre isso. E certo, e aí ele salva como CSV e acaba o programa, basicamente. E aqui é o main. Aí o main tem o limite, que vai ser a quantidade de animes que eu quero, basicamente. E aí a URL, né? Sempre que eu vou passar, né, em um for até o limite seja completado, eu vou passar, por exemplo, se eu tô aqui, você pode ver que tá 100, né? Aí se eu vou para a próxima página, isso aqui vira 50, 150. Então é basicamente isso que o for tá fazendo, ele tá meio que passando a página. E aí ele vai colocar os resultados e vai dar um sleep de 10 minutos, que é definido aqui nessa variável tempo. E aí também, ao final, né, do for, ele vai salvar os resultados. Então esse primeiro projeto assim, é um projeto simples de fato, mas que eu achei bem legal de fazer. O segundo projeto foi um projeto para a cadeira de cálculo numérico. E esse projeto é muito extenso, como vocês podem ver aqui, então não vou entrar muito em detalhes sobre ele. Mas a primeira coisa que a gente fez foi importar as bibliotecas. As bibliotecas foram Math, NumPy e Matplotlib. E também a biblioteca Random. Então, Matplotlib foi para plotar os gráficos, né, assim, de funções que a gente estava utilizando. NumPy para a gente trabalhar com as unidades de array e também fazer algumas operações matemáticas de forma mais eficiente. E Math foi para raiz quadrada. E Random foi para meio que aleatorizar algumas funcionalidades, porque esse projeto aqui, ele basicamente deixa eu ir lá para baixo. Ele basicamente simula uma jogada em um campo de ataque de futebol. Então, como disse anteriormente, eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente a gente utiliza algumas classes. E aí classes, se vocês quiserem se interessar, né, é questão de programação orientada a objetos, e a gente tem uma videoaula em Python no canal do PET. E aí existem duas classes aqui, que são basicamente como se fossem tipos, eu posso dizer, mas acho que não é bem a definição correta. Mas as classes, primeiramente, que tem é campo. E a classe campo ela vai ter alguns atributos, como vocês podem ver aqui, que é, por exemplo, onde começa o campo, né, e onde termina ele. E aí ele começa em menos 152.5. Você pode pensar que o 0 é o meio do campo, no X, né? E ele termina no 52.5, aí 52.5 é o final. E aí também tem aqui pro Y, que seria, no caso, 0 embaixo e 68 mais em cima. E aí ele também tem algumas funções, alguns métodos, na verdade, que são coisas que eles podem fazer. Um dos métodos aqui é para adicionar jogadores. E aí, para isso, tem a classe jogador. E aí, cada jogador ele tem uma posição X e uma posição Y, que para a gente imprimir. E também ele vai ter uma altura e ele vai ter uma impulsão. E aí ele vai ter também alguns métodos, ou seja, algumas coisas que eles podem fazer de certo modo. E a primeira coisa é passe. Então eles podem realizar um passe para alguém. E a segunda coisa é chute. Então eles podem também realizar um chute para o gol, né? Nessa simulação. E aí, para isso, né? Como é uma simulação, tem muita dessa questão da aleatoriedade aqui no random. Então, e aí, como vocês podem ver também, né? Tem esse campo aqui todo bonitinho de futebol. Isso não foi a gente que fez do zero. Já tem uma biblioteca para isso. Vou até pegar aqui, que é essa MPL Soccer. E aí essa biblioteca MPL Soccer, basicamente, ela serve para você plotar campo de futebol. E é uma coisa muito específica, né? Então, imagina você ter que fazer algo específico assim do zero. Muito provavelmente alguém já fez para você e você só precisa importar a biblioteca. E para importar, a gente utiliza esse comando aqui, né, no Colab, que é !pip install e o nome da biblioteca, MPL Soccer nesse caso. E aí, da biblioteca MPL Soccer, a gente portou o pitch, que seria uma classe basicamente. Então, com isso, né, a gente consegue fazer o campo e também
colocar os jogadores dentro do nosso campo. E aí, se eu executo aqui, ó, vocês podem ver, ele fez uma simulação e aí a bola começou aqui no jogador 4, a bola onde começa é definida aleatoriamente, e ele chutou pro gol e foi defendido, que é representado por esse X aqui. E aí cada jogador aqui, ó, é meio que se você abstrair, é uma coordenada XY. Aí se eu executar novamente aqui, se eu executar novamente, a bola começou no jogador 3, ele fez o passe pro jogador 5, que estava nessa posição aqui, mas ele teve que se locomover, né? Então ele se locomoveu e recebeu a bola no ponto de destino. Aí ele fez o passe para o jogador 4, que estava nessa posição aqui. Esse tracejado é o deslocamento. Recebeu e fez o chute pro gol, que também deu errado. E aí a chance do gol dar certo é muito baixa, tá? Eu não vou ficar aqui tentar achar, mas é muito baixa da chance do gol dar certo. Porque era meio que para simular de fato um jogo de futebol, então... é muito baixo. Não vou ficar aqui até... Mas se ele chutasse no gol de forma correta, né, seria representado por esse pontinho verde aqui. Então, é isto. Basicamente, em relação a esse projeto de cálculo numérico. E o terceiro aqui é mais uma curiosidade que a gente estava fazendo na tutoria, que foi pegar a presença de vocês e plotar um gráfico com essa presença. Então, para isso daqui, né, para fazer esse arquivo aqui de Excel, a gente basicamente pegou aqui, fez a importação de pandas, deixa eu até aumentar aqui, pandas, NumPy, Matplotlib para o gráfico e DateTime para trabalhar com as datas. E aí a gente salvou aqui o intervalo da monitoria em um CSV, então a gente pegou aqui, gerou um array usando NumPy, né? Com as datas entre o início da monitoria e o final da monitoria, sendo o final não inclusivo para essa função de arrange. E o início da monitoria foi 4 de abril do 4, basicamente, e o final, assim, não o final exato, mas a gente não acabou ainda, né? Mas pegou essa data aqui que foi 4 do 6. Então foi 2 meses assim de monitoria que a gente pegou o intervalo. E a gente converte esse array aqui gerado em um data frame e salva esse data frame em um CSV, que esse CSV vai conter só as datas aqui. Pode até fazer uma alteração que não devia. Ele só teria essa coluna aqui A. E aí essa coluna B e a coluna C tem que ser preenchida manualmente durante a monitoria, que a gente checava. E após preencher esses dados da presença, a gente lê o arquivo completo como data frame. E aí tem que tratar esses dados. Então, como vocês podem ver aqui, esses campos em vermelho aqui são sábados e domingos, que não tem monitoria. Então, a gente desconsidera eles. A gente tem que resetar o index, que é... Que é isso aqui. Essa parte de cima. E a gente converte a presença de float que estava para int. E aí a gente mostra aqui o head, como fica. Então, a gente também criou uma coluna para o dia e para o mês referente a essa data. Então, por exemplo, 4 do 4 foi uma segunda e o mês foi abril. E aí a gente também criou aqui uma parte, né, para mudar o nome do dia de inglês para português, né, só para ficar melhor. E aí aqui a gente gera o gráfico da presença por dia. Então a gente tem que fazer alguns tratamentos, né, tipo agrupar o data frame em relação ao dia que ocorreu a monitoria e em relação também à linguagem que recebeu dúvida, né? Que a gente faz tanto para o povo do CPU, que é Python, quanto para o pessoal do CI, que é para C. E aí, como vocês podem ver, vocês são que mais utilizam, né? O pessoal do C não está utilizando tanto. E aí a gente desenha esse gráfico aqui. Não vou entrar muito em detalhes em relação a como desenhar, mas aqui tem o gráfico mais formatadozinho da presença do pessoal por dia. Então vocês podem ver que ninguém utiliza a segunda, a maioria do pessoal utiliza na quinta, né? E na sexta e na quarta. E aí segunda e terça não utilizam tanto. E aqui tem o gráfico da presença por mês, e aí, como vocês podem ver, houve certa diminuição, até porque o mês não acabou ainda, né?
E aí chegou cerca de 20 pessoas aqui na monitoria para Python, 6 para C e 4 aqui para C em abril, e quase 40, mais de 40 para Python em abril também. Então, basicamente é isso aqui. Foi mais uma curiosidade desse último que eu queria mostrar. E é isto. Tu volta a compartilhar os slides, Gustavo, por favor? Enquanto Gustavo abre, pessoal, como vocês puderam ver, o campo de futebol que Gustavo mostrou era algo muito específico, já tinha pronto. Aquela questão da biblioteca do Spotify que Samantha mostrou também é algo muito específico, já tinha pronto. Então, vai ter coisas que vocês vão querer fazer que vocês não vão ter que fazer. Eita, é um problema muito grande, eu vou ter que criar, por exemplo, o Estado brasileiro. Às vezes alguém já fez aquilo para você, sabe? Então, basta você importar aquela biblioteca e apenas ser feliz, utilizar ela, certo? Algumas vezes é necessário, obviamente, criar do zero, mas quase 70%, 75%, 80% das vezes vocês terão tudo, digamos assim, entre aspas, na mão, certo? Então é isso, pessoal. Nós damos fim à terceira versão do CPU. Agradecemos novamente a vocês por terem escolhido fazer o CPU. Eu espero que tenha sido uma experiência muito proveitosa, que nós tenhamos atendido às expectativas de vocês, certo? Antes de dar os avisos finais, vocês vão querer falar alguma coisa, alguma crítica, sugestão? Podem falar, tanto no chat quanto no microfone. Nós que agradecemos, Daniel, por tudo mesmo. Vocês foram tops aí. Também, a gente, como professor, também vai sentir falta da presença de vocês toda sexta-feira. É cansativo para nós que estamos elaborando, mas no final, quando chegar agora na reta final, a gente tem a sensação de dever cumprido. Eu acredito que eu falo por todos, mas Samantha, Gustavo, Alexandre também pode dizer aí o que eles acham, mas na minha opinião é cansativo, mas vale muito a pena. Sim, é muito gratificante poder ensinar algo e que possa se tornar uma ferramenta no cotidiano. A gente agradece muito por vocês estarem aqui, ter contribuído com o curso, ter sugerido melhorias. Por mais que vocês tenham passado alguns perrengues com as listas do Colab ou do BigCrowd, todo o esforço vale a pena no final. Gustavo, Alexandre, vocês vão querer falar algo também? Sim, gente, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? A gente poder dividir esse espaço, a gente como professor e vocês como alunos. Eu sei que teve dificuldade no meio do caminho, mas quando você vai aprender algo novo, é sempre difícil, né? Sempre desafiador, mas quando você começa a ver os resultados, você vê que valeu a pena, sabe? Realmente, tipo, ensinar é muito interessante que você, além de ensinar outras pessoas, também você vai aprendendo na medida que você estuda para poder ensinar, né? Então, assim, foi muito bom e eu espero que vocês tenham gostado bastante, porque eu achei uma experiência muito incrível. Complementando a Alexandre, eu não sou muito bom de despedidas, mas foi uma experiência muito boa participar do CPU, tanto como professor, né, que eu pude ensinar para pessoas, e também como monitor, que eu participei da monitoria, então acho que falo por todos os monitores que a gente também se sente mais gratificante em relação a isso, e também ao longo do curso eu fui aprendendo coisas que de fato eu não sabia até enquanto eu não lecionava, não estava fazendo não estava ministrando, né, as aulas, de fato. Então foi uma experiência muito gratificante, no geral. Então é isso, pessoal. Agora só os avisos finais. Lembrando que a nossa última lista, que é a de módulos e pacotes, que contém as 4 questões, mais aquele mini projeto, está disponível até a segunda-feira, dia 6, na verdade. No caso, até dia 6 do mês que vem, certo? Vocês ainda têm a semana que vem, a semana do dia 30,
E a primeira semana do mês de junho, ela está disponível até o dia 6 de junho, para vocês entregarem, certo? As 4 questões, mais o mini projeto, certo? Sobre os certificados, nós vamos começar a emitir a partir do momento que vocês forem entregando a última lista e vamos enviando para vocês por e-mail, certo? Então, quando a gente começar a fazer o envio dos certificados, nós vamos notificar lá no grupo do CPO, porque caso alguém não tenha recebido, certo? Nós vamos informar quem recebeu e quem não recebeu, obviamente. Então, caso você não tenha recebido nem a mensagem dizendo que recebeu o certificado ou que não recebeu, então entre em contato com um dos professores que nós vamos resolver o possível problema. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.